Fala galera, estamos com mais um JTcast na área e hoje o tema é adultização. Todos viram, né, que o vídeo do Faca viralizou e cá estamos nós para ter uma roda de conversa. Eu me chamo Laís, estamos com nossa âncora Larissa e com os nossos convidados. Eu sou Gabriela, do terceiro B. Eu sou Igor, do terceiro B. Eu sou Thales, do terceiro A. E para darmos início a essa roda de conversa, eu queria perguntar a vocês como vocês entendem o que é a adultização. Tipo, quando passa a ser uma criança que gosta do que a gente sabe com esse mundo que a gente tá digital, tem crianças que gostam, se dão bem com a câmera, gostam de gravar, até quando não estão fazendo nada, brincando com as bonecas. E quando passa isso a ser a adultização aos mais olhos dos adultos. A adultização, no meu ver, é quando a criança ela sai daquilo que ela sempre teve como costume no mundo, de brincar, disso e tudo, e ela vai muito para um lugar de, olha, eu quero ter esse jeito de um adulto, eu quero agir como adulto, eu quero isso tudo. E eu acho que isso tem muito também o controle dos pais, de entender até onde aquela criança é o limite dela, né, que ela deve estar se comportando, e também às vezes alguns pais empurram ela para isso. Que é até através da monetização, porque eles expõem os filhos dele para conseguir mais visualizações e com as visualizações o dinheiro. Às vezes não é nem preciso que aconteça de fato uma adultização. Você expõe uma criança fazendo coisas normais de criança, atrai gente da cabeça meio ruim. Tipo, aconteceu um caso ultimamente no TikTok, que era uma criança que a mãe dela simplesmente fazia vídeos dela comendo banana e isso atraía muitos pedófilos nos comentários. Sim. Vocês falaram de dinheiro e a gente tem a influenciadora Virginia Fonseca que diz que ela já teve uma fala assim: eu vou gravar meus filhos até eles tiverem idade para dizer não, eu não quero. E qual a opinião de vocês sobre isso? Porque assim, ao meu ver, esse não quero tem muitos parentes, porque assim, eu vejo que minha mãe gosta que eu faça isso pra ela, porque eu não vou fazer uma coisa que agrada a minha mãe. Eu vou me sentir confortável em saber que minha mãe ganha dinheiro comigo e vou dizer não. Tipo, mesmo maiores, assim, 11 anos, 12 anos, será que vão se sentir confortável? Depois de tantos anos, ela tá obrigando a participar disso? É engraçado falar isso, sendo que se a criança, desde pequena, ela está sendo exposta à internet, quando ela tiver 18 anos, aquilo vai ser o normal para ela, vai ser o cotidiano dela. Como ela vai mudar vai dizer, não, eu não quero. Se é aquilo que ela está acostumada, ela sabe que aquilo dá lucros, ela sabe que aquilo ajuda a família dela, querendo ou não. Então, acho que é uma fala bem prepotente. É, isso sai da Eu acredito que essa pessoa que, quando ela chega na fase adulta, né? Ela chega na fase adulta já com esse pensamento de tipo, olha, a gente sabe que isso não é normal, mas acaba se tornando comum ao ver dela. Acaba se tornando comum e ela acaba se pondo no lugar, tipo, eu passei minha vida toda fazendo isso e se isso está me beneficiando de alguma forma, eu vou continuar com isso. Acho que a mente se torna de fato algo bem sequelado, sabe? A pessoa cresce com aquele pensamento. alienada, né? A mente da pessoa não consegue ver o mundo fora da bolha, né? Eu também queria fazer uma pergunta para vocês, de como vocês acham que as mídias sociais estão influenciando para que o aumento... Para que... como posso dizer? Para que isso evolua, para que isso aconteça com mais frequência. A adultização. Isso. Como foi mostrado no vídeo Felca, sabem quais são o tipo de linguagem que os pedófilos usam nos comentários, sabem como é que é feito, sabem como são os pontos de controle, mas você vê isso em vários vídeos. Não tem nenhuma regulamentação da plataforma, você não vê esses comentários sendo excluídos, a conta dessas pessoas sendo banidas, então, tipo assim, querendo ou não, isso dá lucros à plataforma. Então, eu acho que a plataforma é muito difícil de se envolver. Pois é, porque eles querem mais pessoas usando a plataforma dele, como o próprio Facal disse, eles vão manter as pessoas presas na plataforma deles, e assim eles não vão parar de lucrar para deixar as pessoas. A saúde mental das outras pessoas, né? Com isso, eu pergunto a vocês, que essas exposições das redes sociais, agora não só de ser gravada, ser um conteúdo, agora do uso mesmo, pode fazer a perda da infância da criança. Tipo, porque o uso das redes sociais a gente já veio na época de redes sociais, né? Sim, de infância, sim. Acho que, assim,
elas não vão querer mais brincar na rua como as outras crianças. Elas não vão ter, uma maneira de dizer, né? esse estímulo de querer brincar com as outras pessoas. Vai querer só ficar no telefone. Eu conheço crianças vidradas que passam dia de noite no telefone e os pais deixam, porque ali é uma forma dela se distrair e não atrapalhar o dia a dia dos pais. E eu acho que isso afeta, assim, gigantemente, né? Porque a pessoa não tem estímulo infância. à leitura, não tem conhecimento, né? Ontem a gente teve um podcast que deve ser o anterior, esse já que você tem assistir, que era sobre a autora falando dos benefícios que a leitura traz, que é ter um senso crítico, né? Isso aqui eu acho que pode ter uma roda de conversa melhor, porque a gente tem um senso crítico, cada um tem a sua opinião e forma a gente, né? E as redes sociais muitas vezes traz o que a criança às vezes nem pesquisa. O Felca trouxe que dá pra fazer o algoritmo e trazer, mas às vezes você passa uma coisa que você não conhece e você vai ver, tem o coisa lá e você aprende lá no TikTok e vai trazendo, tipo, às vezes é sem querer, né? A saúde mental das crianças é muito afetada com o uso da internet, porque a maioria das vezes, como o Luiz disse, os pais estão colocando a criança na frente da tela para ter tempo de fazer as coisas e a criança não aperrear. E aí, tipo assim, muitas vezes essas crianças têm acesso a coisas que não era para ter acesso, que nem a gente tá vendo agora que o Ítalo Santos foi preso, um monte de crianças chorando porque ele foi preso e elas não podem ser carregadinhos. Então, tipo assim, por que essas crianças estão tendo acesso a gente bebendo, gente se beijando? Por que essas crianças estão tendo acesso a esse tipo de coisa? E o que isso faz a longo prazo na mente dessa criança? E o pior são os adultos também, né? Tem gente que acompanha esse tipo de conteúdo e acha normal. Tipo, pelo menos eu vi no TikTok uma moça falando assim, poxa, agora que o Ítalo foi preso, eu não vou nem poder mais, tipo, participar da turma. Gente, pelo amor de Deus. Em que situação tá a mente das pessoas hoje em dia? É porque a gente não teve senso crítico, né? As pessoas pra falar um negócio desse e não entendem. Mas a gente também tem que ver o recorte social que essa pessoa está inserida. Querendo ou não, a gente vê, a maioria do pessoal que acompanha o Ítalo Santos é gente de periferia, é o pessoal que se identifica com a história dele, que ele veio de baixo e ele cresceu e ele ajuda pessoas. Então, tipo assim, elas veem isso como experiência. Pô, se eu for da turma do Ítalo Santos, eu vou subir de vida, eu vou ter uma casa, eu vou conseguir viajar e viver essa vida de ostentação, festa. Fora que eles têm esse convívio de crianças que se adultizam, então pra eles isso é comum. Então eles não veem problema nisso, de uma criança perder a infância dela e ser um adulto antes do tempo. E vale também lembrar que a adultização não está na questão sexual, e sim em crianças que diz que é coach, diz que não precisa mais estudar, investe milhões, né? E assim, sem sintomas, sem senso. Eu vi também, inclusive, um vídeo de uma criança que ela estava no podcast e ele falando, eu lembro até quando foi que eu recebi meus primeiros 100 mil. Tipo, eu acho que também foi no vídeo dele um negócio desse. Falando isso, tipo, falou que ele tava na igreja e aí, tipo, ele só viu assim, sei lá, chegando, tipo, as inscrições da plataforma dele. Gente, o menino tem idade de comer terra, assim, né, falando, né? Mas, tipo, por que não viver a infância e, tipo, deixar isso de lado e ver de uma forma diferente? Foi como Gabi falou, né? Que é algo que já está enraizado naquela sociedade e é muito difícil sair dessa bolha. Pra gente que não vê isso como conteúdo em si, é muito mais fácil enxergar que aquilo é errado, né? Principalmente porque a gente veio de agora, a gente tá meio que outra geração. A gente conseguiu ainda pegar um pouco dessa infância meio que raiz de brincar na rua, de correr, de brincar de fato. E eu acho que a partir de 2010 pra cima, assim, essas crianças que nasceram depois dali, eu acho que elas já não pegaram tanto disso. Eu acho que elas já estão nessa vibe de, tipo, quando elas estão crescendo, elas tiveram a infância delas interrompida pela tecnologia. Quer dizer que a questão da pandemia pode ter sido uma bolha para essa galera. Com certeza. Porque não podia sair, a única forma dela se distrair do que estava acontecendo fora foi o telefone. Nas redes sociais, vendo a vida das pessoas também que estavam passando pela mesma coisa. Uma coisa que a gente só vai poder ver no futuro, ou talvez a gente já esteja vendo, que é essas crianças dessa época agora, porque a gente vê muita gente, muita criança, na verdade, conservadora no TikTok, né? Que a gente tava meio que nessa época quebrando tabu, vendo outras formas de ver, né? Dizendo aos nossos pais, não, isso aqui é errado, porque, né? E se conhecendo mais a sociedade que a gente tá, e hoje a gente tá vendo muitas crianças voltando com os antigos preconceitos, né? Eu acredito que essa bolha que
esse tópico, no caso, né, que a Helder citou, sobre a pandemia. Acho que a pandemia também muito impulsionou uma coisa que não discutem muito, sobre a questão das crianças e adolescentes em plataformas tipo, que eu posso estar como Discord, como esse tipo de plataformas que elas estão o tempo todo. Elas buscam, não propositalmente, mas tipo, elas estão ali sujeitas a muitas pessoas adultas, pedófilos e outros tipos de coisas, exatamente. E essas crianças começam a ter essas interações com essas pessoas começam a dizer coisas para essas crianças, e acaba iludindo a mente delas, de certa forma, e aí elas começam a seguir meio que os passos do que essa pessoa mandar e tal, coisas que de fato prejudicam muito elas, e eu acho que é uma coisa que não é muito visibilizada. Isso também acontece muito em jogo, né? Que no caso já teve reportagem sobre isso e tudo mais, para os adultos ficarem prejudicando os jogos que essas crianças jogam, né? Porque ninguém sabe quem é que tá ali por trás daquele personagem, daquele perfil, né? É muito importante os adultos estarem controlando a vida das crianças, dos seus filhos. Exatamente, e tem também essa questão. Além dos jogos também, eu acho que muito de desenhos animados, essas coisas que consomem recentemente, eu acho que há uns meses aí, repercutiu muito em TikTok, tem uns bichinhos que criaram, crocodilo, não sei o que, uns bichinhos que foram criando. Foram criando os bichinhos e tal. E aí, e aí tem esses bichinhos de uma forma bem inocente e tal, de brincar, guiar. E aí, só que isso aí foi cada vez evoluindo e caindo em mãos maldosas. E aí eu vi uma reportagem que desses bichinhos começou a criar uns conteúdos com esses bichinhos, de tipo, os bichinhos entregar para crianças. Os bichinhos iam lá e abortavam, ia lá o pai do outro bichinho ia lá bater na mãe, todo esse conteúdo. Criado todo esse conteúdo usando os bonequinhos entregando para as crianças, esse tipo de coisa. Sim. Vai, Mary. Vocês acham que a cultura brasileira influencia na sexualização das crianças, principalmente as crianças periféricas? Sim. Porque elas vão querer estar, tipo, de alguma forma querendo envolvida com aquilo, tipo brega funk. Brega funk. Elas vão querer dançar aquele tipo de música, mesmo os adultos. Então, aí, com certeza. E eu acho que é difícil pra gente, como sociedade, diferenciar isso. Nossa, a gente quer respeito pelo brega funk, porque ele também é um estilo de música, e ter cuidado pelas nossas crianças, porque é o que vai estar ali no meio da rua, da periferia, é o que vai estar tocando TikTok. Então, assim, né, fazer essa separação fica meio complicado. É criança de 7 anos de idade dançando um quadradinho. E achando bonito. E os pais aplaudindo também. Exatamente, os adultos ficam, meu Deus, como uma criança pode desenvolver isso? Mas eu acho que é o estímulo. Se ela vê as pessoas ao redor fazendo isso, ela vai fazer. Se a gente estimular uma criança a, não sei, contar, o alfabeto, né? Alfabetizar a gente é um estímulo. Então tudo vai do exemplo que a gente dá para essas crianças, né? Eu acho que a parte dessa cultura que foi criada através das danças é aí queima muito a câmera, onde tipo, a criança tá fazendo aquela dancinha bonitinha, que muitas vezes essa dança é sexualizada, e vai lá e coloca uma câmera porque sabe que aquilo vai dar uma visibilidade, sabe que aquilo vai dar uma repercussão. E aí muitas vezes também sabe que, dependendo de como sai o vídeo, se é um vídeo que vai engajar muitos sites, muitas páginas de fofoca vão repercutir aquilo. E a parte que repercute, atrai muito esse público pedófilo, de pessoas mais intencionadas. A parte que tipo, começam a divulgar muito, achando aquilo bonitinho no começo, e muitos desses pais, dessas pessoas que estão gravando, vê que aquilo teve certa visibilidade, e aí vão cada vez gravar mais, e isso se torna esse meio ciclo. Acho que é muito o que aconteceu com o Ítalo Santos também. Deixa eu pensar de novo com vocês, falaram sobre a preocupação dos bichinhos e tal. Eu fico lembrando um pouco mais atrás, você falou de 2010 e tal, a questão por exemplo, daqueles jogos tipo Baleia Azul, e que isso também entrava na rede social e em outras plataformas e tal. E como é que você vai conectar essa adaptação com esse período agora já adolescente? Então, alguns da galera passou pré-pandemia e agora são adolescentes que estão entrando em alguma vibe. Falamos também de questão emocional, né? A nossa sociedade está colocada muito com doenças emocionais. E aí, como é que a gente coloca isso aí e a gente depois vai finalizando? Né? Como é que vocês pensam a respeito disso? Eu acho que tem nexo, né? Porque a gente viu no Baleia Azul, a gente vê que foi algo mais impactante, porque os desafios levava a pessoa ao suicídio. Hoje a gente vê
que os desafios vão psicológicos, às vezes não são nem desafios, seria estética, né? A gente vê o padrão que tem que seguir, isso vai criando na cabeça da criança. Elas verem que tem que ser magra, que tem que ser isso, que tem que ser aquilo. Então hoje eu acho que é mais na saúde mental que a gente vê isso afetando, o que vai levar ao que foi a Baleia Azul, que seria um suicídio, assim, muitas vezes, né? O adolescente, geralmente o adolescente, né, entra meio que nessa cultura, entre aspas, do Baleia Azul, desse negócio. Eu acho que integra toda a questão do algoritmo também, que é citado na sexualização, de tipo músicas depressivas que falam de se suicidar, de se cortar, de fazer esse tipo de coisa. E aí eu acho que, junto, atrelado a isso, junta tudo nessa questão de tipo, normalizar essas problemáticas na sociedade. Sim. Nesse assunto, eu acho importante a gente visibilizar esse assunto às crianças, não deixar na surdina, esconder, mas se mostrar o significado da alfabetização, se dizer o que é estupro e tudo mais, porque é importante as crianças saberem o que está acontecendo, porque quando não sei o que é, vou pesquisar e ver o que não se deve ver. E conscientizando as crianças, a gente tem um futuro de sociedade melhor, né? E aí eu vejo assim, a educação ela pode mudar e evoluir esse futuro que a gente está com receio de como possa chegar pra gente. E é isso que você está falando, Laís. Me traz muito a importância de debater a educação sexual, porque não dá para combater a alfabetização sem falar de educação sexual, porque eu sinto que sempre que um conteúdo como esse, né, do Felca, viraliza e entra no senso comum das pessoas, no debate coletivo, isso as pessoas se chocam, se preocupam de forma muito justa, mas de forma despolitizada. E aí acaba entrando em um campo muito propício para moralismo, que é pensar, combater a adulteração é proteger as crianças e é proteger a pureza das crianças. Então é tirar o celular completamente, é não mostrar nada sobre sexo, não mostrar nada sobre, não sobre sexo, né, mas sobre relacionamentos, abuso sexual, bebidas, drogas. Vamos esconder tudo isso para preservar a inocência, sem saber que assim você está expondo ainda mais a sua criança ao perigo. Porque precisa de uma exposição mais controlada, de uma exposição com diálogo, com orientação, para que essa criança vá crescendo, se desenvolvendo e se sinta segura para navegar o mundo que ela vive, com autonomia, né? E aí muitos projetos agora, a Lei Felca, gente, já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a gente precisa é respeitar esse estatuto e fazer com que ele entre no nosso debate. Não é criar mais um pânico moral, mas é pensar a importância aqui da educação e da orientação das novas gerações. E eu acho que a gente, tipo, você falou que já existe uma lei do Estatuto da Adolescente, da criança e do adolescente, e eu acho que entra muito o papel da família e da escola nisso, né? Nessa educação e nesse coisa. Mas aí a gente falou dos pais que botam as crianças na telas para se livrarem. Então, será que esses pais vão, tipo, se ligar no perigo que eles estão colocando para as crianças? Porque assim, eles estão pagando o preço bom agora, que é deixar a criança lá e fazer o que você quer fazer, né? Mas e aí depois, o que será que essa criança pode estar envolvida, né? Não vai ser muito mais trabalhoso as consequências disso? Eu acredito que seja a questão, como a Indiana falou, do controle do que a criança está consumindo. Se você não pôr esse controle e só soltar para a criança, uma hora ou outra, se você não apresentar o mundo a ela vai aprender sozinha. E ela vai aprender de uma forma não educada, ela vai aprender de uma forma como o mundo está empurrando a ela. Então, quando você não apresenta e sim esconde isso da criança, quando chegar a ela, vai chegar dessa forma totalmente que pode ser catastrófica tanto para a infância dela ou até para o futuro. Então, a partir que chegar a ela, pode trazer todas essas consequências, não só para ela, tanto aquele pai que achou que estava fazendo bem tanto para ele e tanto para ela, de estar livrando, só trouxe um problema para a própria criança, tanto no futuro quanto no presente.
Perfeito. É até um paradoxo, né? De uma geração de pais que, ao mesmo tempo, permissiva, deixa a criança fazer o que ela quiser, não sabe impor limites, mas também super protetora. Porque não vai deixar essa criança desenvolver ali, a gente sabe, todos os perigos, violência urbana, etc. Mas não vai deixar ela se desenvolver para além do espaço da casa, da família, mas oferece o celular como, vou dizer entre aspas, essa chupeta digital, né? Sem entender que o celular também é um mundo social. O celular, a internet, também tem ali conteúdos que precisam estar sendo monitorados. E quando isso não acontece, e não tem orientação, e não tem um foco na educação, a gente vê esse cenário, né? A gente vê um cenário cada vez mais preocupante e catastrófico. Essa proteção dos pais, a gente vê que em muitos casos de crianças são sexualmente abusadas, elas não sabem o que está acontecendo com elas, elas sentem que aquilo é errado, mas tá, o tio mexeu comigo, mas eu não sei o que está acontecendo. Será que eu conto pra minha mãe o que está acontecendo? Então, tipo assim, os pais prezam pela inocência da criança, com medo de falar isso, gerar curiosidade, mas eles acabam expondo a criança deles a prolongar uma situação de abuso, por exemplo, porque tipo, se ela é abusada no momento e ela conta esses pais e eles tomam alguma atitude em relação a isso, essa criança já não vai mais passar por isso. Então, tipo assim, acontece uma vez, ela não sabe o que está acontecendo, então o que é mais comum que acontecer é que isso continue acontecendo com frequência até ela criar consciência de que tá, isso aqui não é legal. E aí, até ela criar consciência, a gente não sabe o que ponto pode... que esse abusador vai chegar. Né? E eu acho que a mensagem é essa, né? Quebrar os silêncios sobre esse tema. A educação, eu acho que foi o que a gente chegou à conclusão aqui, né? De mostrar o que é que a gente pode fazer a essas crianças, que existe uma lei que protege eles, né? Mas uma pessoa com uma visibilidade, é questão de quem está falando. Por quê? A gente já teve uma influencer no TikTok com muita visibilidade, que é a Andressa Kelly. É uma mulher negra. E ela falava disso com muito domínio do que ela estava falando. E as pessoas não davam bola para ela falando. E quando a Ismael também falou sobre o Ítalo Santos, ela foi ameaçada pelo Ítalo Santos. Mas, tipo assim, essas pessoas estavam sempre falando, essas pessoas estavam lá. E por que só dá visibilidade quando aparece um cara branco, hétero, bonitinho lá falando, o que já estava todo mundo falando? Tem essa questão que entra no DEAB, que a gente tem um projeto aqui no podcast, que é muito importante, né? Inclusive, eu não sei certamente que o que eu vou estar falando é certo, mas assim, por que será que o processo do Ítalo Santos foi tão rápido? Né? Empreender ele. Porque já tinha prova, já estava sendo, né? Antes do vídeo viralizar, foi isso? Só pode Já estava sendo investigado. Até onde eu sei, ele já estava um ano atrás sendo investigado. Mas há quem pense que ele poderia estar pagando pessoas de poder para manter isso abafado e, tipo, na gaveta. Eu acho importante a gente mostrar às crianças mostrar o que é a adultização e a problemática, porque o esconder faz a criança não saber o que é e a curiosidade de querer saber. Então aqui, aquele negócio de educar, né? A educação, mostrar o que é, explicar o que é e por que é errado, vai sempre trazer uma sociedade melhor, né? E aí a gente agradece a participação de vocês e espero que vocês tenham gostado da nossa roda de conversa. Podem comentar, curtir e seguir a gente no nosso Instagram. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo, deixem o like e se inscrevam no canal. Um beijo, tchau!